Olá pessoal, mais uma ação e reação nesta quinta-feira, dia 17 de novembro. Hoje, Santos enfrenta o Vitória às 19h30 na Vila Belmiro. O Santos que ainda tem uma esperança que o Palmeiras perca do Atlético Mineiro e o Santos consiga ganhar do Vitória. Vai ser difícil, Vitória também não está fácil. E o Palmeiras também está com sorte de campeão. Juíza manda recolher lixo em Cubatão. E também o lixo de São Vicente está sendo recolhido com 30% da sua capacidade, né? O juiz mandou hoje que volte com 30% dos funcionários de São Vicente, que é muito pouco pelo lixo que está lá acumulado. Ataques levam usuários do Uber ao medo. Estudantes da Unicef continuam na ocupação das unidades em Santos. Jovem assassinado pelo próprio pai por participar de protesto. Motoqueiros causam transtornos em Santos. Para discutir esse e outros assuntos, temos aqui a grata satisfação de contar com Heraldo Santos, jornalista, advogado, que volta a essa casa para mais um programa. Tudo bem, Heraldo? Tudo bom, Filete? Eu quero cumprimentá-lo, cumprimentar também o diretor Augusto Capo de Casa, toda a produção aqui do Ação e Reação, da TV Com, e cumprimentar o nosso colega de bancada hoje aqui também, o advogado José Geraldo. Também o consultor e mestre em Direito Ambiental, Zé Geraldo Barbosa. Tudo bem, Zé Geraldo? Boa tarde, Filete. Boa tarde, Heraldo. É um prazer estar aqui com vocês, e espectadores, telespectadores em especial, meu boa tarde. Bom, Heraldo, temos aqui um problema do motoqueiros em Santos, né? Muitas pessoas escrevendo aí para os jornais, motos aí com pequenas cilindradas ou grandes cilindradas com motores abertos, tudo, e passando perto de hospitais, de residências e tal. Essa é uma questão que preocupa a região? Preocupa e incomoda. A gente realmente tem percebido isso, principalmente ali na região da praia, nas avenidas da praia, aqui, o Filete. A gente percebe que isso, a partir das 10 horas da noite, é comum. E são motos grandes e me parece que não chega a ser racha, parece que mais um exibicionismo desse pessoal, e aquilo acelerando, aquelas máquinas acelerando, realmente causa um barulho muito grave e acarreta incômodo, principalmente para as pessoas que moram ali naquela região. Eu tenho visto isso constantemente, porque, você sabe, eu saio para dar uma voltinha com o cachorro à noite, e a gente percebe, né? Eles vão sentido ali Gonzaga, Ponta da Praia, depois retornam e ficam ali quase uma hora naquele exibicionismo para ver quem faz o ronco mais forte. Realmente está na hora de, sei lá, talvez a Polícia Militar fazer uma incerta, né, verificar a documentação desses motociclistas, enfim, uma ação que realmente coíba esse tipo de barulho, né, que realmente é um barulho ensurdecedor. A dona Lúcia, Zé Geraldo, mora no Canal 5, perto ali da Bartolomeu Guzmão, da praia, né? A ação dos motoqueiros é quase diária, sempre acontece após as 22 horas. Aos sábados, arrancadas e pegas. É um absurdo o que vem acontecendo. Eles usam escapamento aberto, provocando barulho insuportável. É um problema que qualquer dia vai acabar causando um acidente ou atropelando alguém. E realmente no sábado está insuportável. 2 horas da manhã, 3 horas, 4 motos passam. E os motoqueiros, ou motociclistas, motoqueiros, né? Motociclista, os motoqueiros, eles que estão fazendo essa desordem, eles sabem até quem é. Se você for na roda, eles sabem quem tem a moto com o escapamento aberto. Eu já cheguei numa turma e ele fala assim, olha, essa é a moto de fulano, essa é a moto de ciclano, que passa tirando racha. Então, não é uma coisa tão difícil de pegar, não. A gente tem 2 aspectos a ponderar e a considerar. Primeiro, a questão de educação. Eu não sei como essas pessoas agem no seu dia a dia, no seu cotidiano, porque no momento em que eles pegam um equipamento desse, uma moto com essa cilindrada, e aceleram para a moto fazer barulho, eles têm que entender que eles, embora eles possam, teoricamente, em tese, ter esse direito de fazer barulho, eles têm que saber que eles estão ferindo o direito dos outros, daqueles que estão dormindo, daqueles que não gostam de barulho. Esse é um aspecto, é questão de educação. O teu direito termina quando começa o meu, e vice-versa. Esse é um aspecto que a gente tem que ponderar, que eu entendo ser de educação. Outro aspecto é o aspecto legal. Existe no Código Nacional de Trânsito uma legislação sobre isso.
Quer dizer, a polícia tem que atuar e identificar essas pessoas e punir. Só me resta isso, porque é uma infração. Não pode fazer barulho. Quer dizer que o cidadão chega na porta da sua casa, na porta do seu prédio, acelera, faz com aquelas, sei lá. Ou você tem modificar a legislação só até impedir que equipamento desse tipo não tenha esse barulho, não faça mais esse barulho, sei lá, não sei. Tem que ter aí mexer com o lado da educação ambiental, o lado da formação moral do indivíduo, e outro lado da aplicação da lei. Mas só a CT apertar, né? Porque mas não é só da lei, agora aqui no da canal CT, 2, não é mas é só simples, CT. né? Agora no canal 2 tem 2 carros parados, tem 2 guinchos aí. Tem um guincho, vai guinchar os 2. Não parou errado? Vai guinchar. Então, passou a moto dessa no barulho, não é só ver quem está no celular, quem está no WhatsApp. Tem que chegar, pô, passou com a moto, para a moto, apreende. Porque a gente não vê apreensão de moto no barulho, né, Heraldo? Mas aí é uma ação mais da Polícia Militar. A CT não tem essa competência, É isso aí. desse tipo de Não pode nem multar? Não. A não ser que passa muito rápido, infrinja, né? Placa, né? A CT trabalha no âmbito administrativo, ela não trabalha no âmbito de ilicitudes penais, é diferente. Agora, Então a Polícia Militar pode... Pode, sem dúvida. a Polícia é um Militar. problema que já vem de um certo tempo e o que causa uma certa estranheza é a Polícia Militar não ter agido ainda, porque esse tipo de problema já foi levado à Polícia Militar, as pessoas ligam, né, eles recorrem lá ao serviço, né, um atendimento 190, e o comando da Polícia Militar realmente está devendo uma providência mais eficaz aí no atendimento à população. Principalmente aquela comunidade que mora ali mais nas proximidades da praia. E não é só ali na orla, não. Quem mora nas ruas ali para trás também sentem, né? Porque o barulho é ensurdecedor, Filete. Mas a gente não pode também só levar isso para o lado da... Porque se for toda e qualquer infração que exista, a gente só demandar a Polícia Militar, não vai ter policial para tanto. Acho que a Polícia Militar tem coisas importantíssimas para cuidar. Eu acho que é questão de educação, sabe? É questão de educação. O sujeito Mas dá para educar o cara que o motociclista é Então, educado, o motoqueiro não é. Bom, aí vamos vamos chegar naquele negócio. Se discute hoje o quê? A PEC 241, essa série de bagunça que está vendo aí no país, por causa da PEC 241. Claro que o Estado não pode gastar mais do que arrecada, isso é fundamental, né? Mas nós também temos que discutir o orçamento, né? E no orçamento tem um item que é vital. Nós deveríamos discutir esse item que eu vou falar como vital agora, tanto quanto se discute a economia. Por exemplo, a questão da educação. Educação é básica, é investimento no país. Se nós não investirmos em educação, na qualidade dos serviços educacionais, a geração de hoje, que vai assumir o país daqui a 20 anos, é medíocre. Hoje nós estamos formando, nós reclamamos muito dos políticos no que tange a eles serem corruptos, não é? Ou se apropriarem da verba pública em proveito pessoal. Mas também nós temos na área, na esfera do engenheiro, que não calcula direito, do médico, que não faz o procedimento médico adequado, o advogado que fica com o dinheiro do seu cliente, o jornalista que mente, que vai para o jabá, o jornalista que vende mensagem. Quer dizer, a sociedade brasileira, ela tem uma corrupção endêmica, toda ela. E como é que se muda isso? Se muda isso através da educação. Então nós temos que investir na educação. Se não investir na educação, nós vamos continuar a mesma coisa. Construir presídio, fazer mais lei, não resolve. O que resolve é você educar o povo. A criança de hoje tem que ser educada para que o adulto, daqui a 20 anos maior, ele não pegue a moto dele e faça barulho na porta da sua casa. É isso aí. Coleta de lixo é parcialmente retomada em São Vicente após uma semana. Também em Cubatão voltou, mas parcialmente, só 30%, Heraldo. São Vicente, que até amigos meus que moram em São Vicente, como você, como Zé Chalo, que gostam da cidade, não reclamavam, mandaram fotos aqui. Ó. Essas fotos são exclusivas aqui da TV Com. Isso foi ontem às 6h30 da tarde, né? Então os lixos que estão acumulados em São Vicente, inclusive tem fotos aí que mandaram de excesso de lixo em São Vicente e tal. Chega uma hora que, essa rua aqui não tem mais lixo do que calçada, né? É uma situação desastrosa, né? São Vicente, particularmente, isso vem ocorrendo desde o primeiro ano do governo Billy, não é uma coisa recente, né? Agora, essa decisão da Justiça de determinar por liminar também é um paliativo, porque
Sabe-se lá até quando a empresa, a concessionária do serviço público de recolhimento de lixo, ela vai suportar continuar trabalhando sem receber. É claro que na administração pública, aquele que se dispõe a trabalhar com o poder público, ele tem que ter uma margem de pelo menos 90 dias ali para suportar um eventual atraso da administração pública. Mas o que fizeram esses administradores, aí eu incluo também as prefeituras de Cubatão, de Guarujá, porque não elegeram prioridades, o Filete e meu amigo o Zé Geraldo, e resultou nesse desastre. Né? É um problema não só do lixo, é um problema de saúde pública. Você passa ali na praia do Itararé, aqui na hora da praia, e você vê monturos e mais monturos de lixo, e rodeados por urubus. Ô, Heraldo, mas a Prefeitura de São Vicente deve 8 milhões, né? E mandaram 30%. Mas tem prefeituras que devem mais, né? Ou será que como não elegeu o sucesso, como não mudou, vai mudar o prefeito, a Terracom fica com uma... Porque, por exemplo, tem prefeituras que devem mais e continua com o recolhimento de lixo, né? Sim, mas aí você tem que calcular também o valor desse contrato, né? A quantidade de lixo que se recolhe, a capacidade financeira da prefeitura, a destinação. Eu não sei se, por exemplo, nessas outras cidades, existem outras empresas também contratadas para toda essa cadeia de destinação final do lixo. Né? São Vicente, me parece, não sei se ele leva para o Sítio das Neves, ou se é lá para Mauá. O que chamou a atenção da nota é que São Vicente deve 8 milhões, né? E tem cidades da região que devem mais e continua... Santos deve 70 milhões. Então, e não parou. Se fala até de 100... Mas talvez porque esteja uma prefeitura com uma condição maior de pagar, a empresa acredita ter uma fidelidade maior, talvez, né? Eu acho que aí entra a negociação que está sendo feita com a empresa, com a concessionária. Mas eu não sei até que ponto... o prefeito chama a empresa e fala, eu não paguei isso aqui, mas eu vou pagar com esse dinheiro assim, dá uma satisfação. O outro não dá satisfação, talvez isso, né? Verdade. Porque 8 milhões para 70, né? Exatamente. Lógico que a capacidade financeira da Prefeitura de Santos é muito maior, né? Mas eu volto a dizer, governar, administrar e eleger prioridades. Se Santos está nessa situação, o prefeito também não poderia já ter determinado cortes em outros setores? Eu dou um exemplo aqui. Para que serve hoje uma Secretaria de Portos? Secretário Municipal de Portos, que tem um orçamento aí de quase 4 milhões. Para quê? Atender o trabalhador da área portuária não atende. Se for para fazer lobby com o setor portuário, me parece que também não está dando resultado. Quem faria essa área, então? Que secretaria que pegaria Não, você pode colocar qualquer outra secretaria de governo, através de um assessor, pode fazer essa interlocução com o setor portuário, mas precisa especificamente de uma secretaria com tudo isso? E outras tantas aí? Com certeza vai haver cortes, né, Paulo? Com certeza vai haver cortes, né, Zé Geraldo? Não, eu não sou prefeito, não, hein? Não, mas se não tem dinheiro, qual a solução? Duas coisas. Primeiro, conhecer qual a real dívida do município. Segundo, economizar. Terceiro, aumentar a receita. Ou seja, a função do gestor público é trabalhar com esses pilares. Agora, posso te garantir que eu não conheço as finanças desses municípios, mas vou te dizer com a minha experiência pessoal como gestor. Qualquer município desse, você tem folga para reduzir custos, reduzir contratos, você renegociar cada contrato desse. Eu te garanto que tem muito gestor, muito administrador, não conhece nem a planilha de custos na área de transporte, na área de coleta de lixo, na área de uma série de contratos que existem. Isso aí é regra geral neste país. Neste país. Eu nunca vi nesse país um presidente da República, um governador, um prefeito, chegou assim e disse assim, olha, a planilha de custo de um transporte, por exemplo, é esta, custo fixo, custo variável, taxa de lucro do empresário, claro, é um capitalista, nunca vi nesse país. Se você pega um contrato desse que existe em Portugal, na Suécia, na Alemanha, na Inglaterra, nos Estados Unidos, a primeira coisa que se vê é a planilha de custos. Aliás, via de regra, aqui no Brasil, o empresário não está acostumado a trabalhar com planilha de custo. Quando você fala, olha, eu quero saber qual é a planilha, quanto custou o teu serviço, aquilo que você teve que gastar nisso, o cara não te dá, ele só quer te dar o preço que ele colocou lá, chutou. Inclusive, você falou isso no Santos,
O Zé Geraldo levantou essa polêmica lá numa reunião do conselho e o pessoal ficou bravo com o Zé Geraldo. Então, falou, qual a planilha de custos para isso? Não, mas não sei, o pessoal deu a rebolada, não respondeu, não é isso? É, exatamente. Ficou bravo, mas pô, se o cara é conselheiro não pode perguntar, quem que vai perguntar? Mas veja, não é o Zé Geraldo conselheiro, isso é obrigação do gestor do Santos. Não, Não é obrigação minha. Se Porque você não pode perguntar, quem que pode, né? Por exemplo, eu não sei se isso é verdade. Um sujeito pede e diz assim, olha, eu contribuí para revelar jogador do Santos, tal, etc. Coloquei o cara lá para vender. E o cara foi vendido, o Santos ganhou X em torno dele. Aí o empresário dele chega para o presidente, para o conselho de gestor, diz assim, olha, o meu contratado merece um aumento, tal, vamos dar um aumento. E começa aí. Futebol tem dessa. Lógico. No ouvido do presidente, no ouvido do conselho de gestor. Aí o assessor de imprensa também fofoca matéria, às vezes, aí o cara, tem interesse de clube. Peraí. Né? Aí o cara dá aumento pro técnico. Aí quando ele dá o aumento pro técnico, ele tem que dar um aumento para aquele cara que administra o contrato do técnico. Aí eu pensei, bom, quem deve pagar isso é o técnico, o seu manager das suas contas. Não, é o clube que tem que pagar. Quer dizer, essas coisas me soam muito mal, você entendeu? Não consigo entender. E às vezes o técnico estava desempregado. Ninguém está trazendo o Tite para cá. Ninguém trouxe o Tite. Agora na seleção. Trouxeram um técnico que é bom, mas estava desempregado. Mas aí tem que pagar a comissão. Agora eu vou te falar o lado oposto disso. Então o cara vendeu o jogador, o cara contribuiu, tem um aumento de tantos 100 mil reais. E aí, o Santos perdeu a oportunidade de disputar a Taça Brasil. Porque se ele fosse disputasse, no mínimo na condição de vice, ele ganharia um troco. O vice do brasileiro vai ganhar 10 milhões. 10 milhões. O campeão, 17 milhões. Exatamente. E aí, o prejuízo que deu para o clube, como é que fica? Isso aí não é questionado, ninguém fala nada? Aquela vez que jogou 2 campeonatos e perdeu os Sim, 2. É o ano passado. Como é que fica? Priorizou um e perdeu. Agora, por exemplo, nós estamos aí na bica. Eu acho que a função do Santos é o quê? Disputar títulos. Disputar títulos. O que é disputar títulos? É disputar para saber quem vai ser o campeão e quem vai ser o vice. Eu fui acostumado assim. Desde que eu nasci, desde que eu entrei na Vila Belmiro, em 1953. Eu aprendi isso. Agora eu pergunto para você. Se o Santos não disputar o título, ficar em terceiro e quarto lugar, ninguém é responsabilizado, porque se o Santos for campeão, se o Santos for vice, vai ter que dar uma verba tal, para fulano de tal, para não sei o quê. Conclusão, tem aquele famoso, é um ato discricionário da direção do clube. Isso é justo? Isso é moral? Ou é imoral? Se tiver no contrato é moral, se não tiver... Não. O que eu quis falar é que quando... Isso aí é o seguinte, aí vamos entrar na área que o professor Heraldo também conhece melhor do que eu. Entra naquilo que a gente chama a teoria dos contratos. Aí você pega um contrato, o contratado, no caso do futebol, tem todos os direitos, está assim. E o contratante, que é o clube, não tem direito nenhum. Então, se o contratado der prejuízo, vai lá para o passivo a descoberto. Agora, se o contratado for campeão ou vice-campeão, ele tem direito a X milhões aumento de reais. Salário, Não, X milhões. Pô, isso é justo? Não. Isso acontece em todos os clubes brasileiros. O que nós estamos falando, Heraldo, é quando Ele entendeu. Quando o Dorival veio para o Santos... Eu não falei nome, você falou. Eu estou falando que é verdade, todo mundo sabe, ele estava desempregado. É um bom treinador, mas tal. Agora, não é o Manchester... O Barcelona que está pegando o Tite da seleção em alta com 6 vitórias. Guardiola, né? E trazendo o Tite em alta. Eu quero o Tite. Vocês pagam quanto? 1 milhão a CBF? Nós vamos pagar 3. Beleza. Não, estava desempregado. Aí você tem que pagar assessor dele, você tem que pagar não sei o quê. Esquisito, né? Foi contratado? Foi. Então, cumpra-se, né? Cumpra-se, né? Mas é uma cláusula leonina. Para com isso. Para com isso. Foi um contrato de adesão. O contrato do Pacto da Sérvia, em tese. Porque se você tem uma cláusula leonina, você pode entrar na justiça e protestar. Além da imoralidade, isso eu te digo, hoje, jurisprudência firmada, chega a ser ilegal também. Porque, na minha opinião, é uma sacanagem. Mas, senhor Geraldo, só estão reclamando porque começaram a dar resultado para o clube? Se não tivesse dando resultado, ninguém falaria nada. Dispensaria o técnico e estava tudo certo. Porque é regra no futebol. Se não estiver jogando bem,
E, independentemente dos fatores... Mas o Dorival teve jogos que não jogou bem e nós perdemos do América lá, perdemos do Figueirense aqui. Eu não sou expert em futebol, mantivemos o Dorival aí. Eu vejo também com uma certa desconfiança. Ora, contrataram, veio fazendo um bom... Ninguém acreditava no Santos aí quase na final do Brasileirão, né? Já até com um pezinho aí na Libertadores. Quase com o pezinho. Se ganhar quase hoje, com o pezinho, se não é ganhar isso? hoje, já fica com o pé... Então, havia essa crença até alguns meses atrás? Mas ninguém está falando do trabalho dele. Ele está falando da cláusula que às vezes é leonina para o clube, né? Mas se eu levantar essa cláusula agora também. Antes não tem mais nós estamos brigando nessa cláusula desde março do ano passado. Olha, pergunta para ele. Isso. Desde... Até porque foi por isso que pegou o assunto. Estudantes da Unifesp continuam com a ocupação da unidade. O Heraldo, estão na noite de quarta-feira, fizeram um protesto contra o governo federal e a PEC 241, que limita os gastos públicos. Eu não sei se realmente surte o efeito desejado esse tipo de ação, porque que se pode, ou se deve protestar, principalmente os estudantes, tem que ser feito isso mesmo. Agora, mas você ocupar uma universidade, interromper a aula, violar o direito daquele que quer ter as suas aulas. Nós estamos no final do... Suas fotos, dia 14... Ontem, né? Manifestantes se recusaram a falar e ofenderam profissionais da imprensa. A ação dos estudantes foi provocada... Tinham 10 pessoas do Movimento Brasil Livre que estiveram com som no local para pedir... também tiveram pessoas do Brasil Livre que foram no local para pedir para desocupar a unidade. Os manifestantes ocupam a Unifesp há 13 dias, desde 3 de setembro, e não se tem previsão de quando o ato vai terminar. Sabe o que eu acho interessante? São estudantes universitários. Então, se são estudantes universitários, presume-se que eles saibam falar, saibam escrever. Por que esse pessoal não vem aqui até o programa Ação e Reação? Doutor Filete, eu quero participar do programa. Por que não vão no programa aí, painel da TV Santa Cecília? Por que não vão nos programas de rádio da Bandeirantes? E vão lá dar o seu recado e explicam. Por que não fazem isso? Porque vão lá, invadem um bem público, prejudicam o direito daqueles que querem ter aula, porque, veja bem, você pode agir como você quiser, não é? Mas dentro da lei. Senão, você está cometendo uma ilicitude. Agora, eu pergunto, eu não vejo nada, o cara ocupa o colégio, não estamos reclamando por causa da PEC 241. O cara nem sabe o que é a PEC 241. Ela sabe. Que limita os gastos públicos, ele sabe. Mas não é. Será que ele leu e aprofundou-se? Será que ele sabe que o Estado só pode gastar aquilo que arrecada? Será que ele conhece o orçamento desse país? Orçamento do Estado? Será que ele sabe Será que ele sabe que o Poder Judiciário, que o Poder Legislativo tem uma série de penduricalhos que fazem com que o salário de pessoas que trabalham nesses dois segmentos ganha acima do teto do ministro do Supremo Tribunal Federal, por exemplo? Mas aí é mais uma razão para eles protestarem, Zé Geraldo, porque se Então vamos para a rua. Vamos para a rua. Vamos protestar na rua. Sim. Na minha época de protesto, claro, a gente ia para a rua, cara. Eu disse que realmente não me parece que o modelo mais salutar de se fazer um protesto. Veja, são medidas extremas, como a que tomou também aquele grupo ontem que invadiu a Câmara dos Deputados lá em Brasília, quer dizer... É uma falta de respeito. Então, eu vou impor a minha vontade agora, no peito, no grito, na garra. Não pode. Você tem que discutir. Não, e aquilo é a Casa do Povo. Essa questão. É a Câmara do Povo. E lembrando, Geraldo, que 200 mil alunos deixaram de fazer o Enem por causa dessas ocupações. E mais grave ainda, grupos que estavam ocupando determinados colégios, isso aí a gente vai para o movimento secundarista, como se chama, né? Aquele que estava ocupando determinada escola, ele saiu para fazer o exame em outra escola. Quer dizer, ele impediu aquele que faria naquela escola que ele ocupou, mas, no entanto, ele foi fazer o seu exame. Eles impediram 200 mil pessoas de fazer o exame, mas como o exame dele era em outra escola, ele foi fazer o bonitão, né? É que nem a estudante, né? Que pediu a saída da Dilma, que pediu moralização, que pediu o fim da corrupção e, no entanto, estava com equipamento de escuta comprando gabarito da prova do Enem. Ou ganhando 30 reais de lanche. Ganha 30, 50 reais de lanche. Aqui também tem muita lei do Gerson, né? Pois é. O cara ele faz uma coisa, mas não age, né?
Ele fala do coisa, mas ele quer subornar não sei o quê, né, Heraldo? É complicado, como o Zé Geraldo falou no começo, falta um pouco de moralidade, né? Exatamente. Bom, e lembrando que as pessoas que deixaram de fazer a prova do Enem vão fazer as provas do Enem, vão fazer a prova dia 4 e 5 de dezembro. Nós vamos a um breve intervalo e já voltamos. A Clínica Multiimagem é especializada em exames de radiologia e diagnóstico por imagem, investindo continuamente em tecnologia e trazendo constantes inovações para proporcionar à comunidade médica e seus pacientes diagnósticos ainda mais precisos. Sua nova e moderna estrutura, aliada à tecnologia de ponta, juntamente com o corpo clínico especializado, tornam a Clínica Multiimagem um dos centros de diagnósticos por imagem mais avançado do estado de São Paulo. Entre em contato pelo telefone 3202-1250. Sabe o que essas crianças vão ser quando crescer? Serão adultos que poderão escolher suas carreiras e decidir pelo próprio futuro. Pois hoje, as empresas que participam do programa Empresa Amiga da Criança investem no presente para mudar o futuro de muitas crianças e adolescentes. Crianças que brincam e estudam crescem mais sadias, desenvolvem-se melhor e tornam-se adultos que farão a diferença amanhã. Junte-se à Fundação Abrinq e seja uma empresa amiga da criança. Apoio ACESP, Associação dos Canais Comunitários do Estado de São Paulo. Com o objetivo de atender cada vez melhor, o Plano de Saúde Santa Casa oferece a você e a sua família uma ampla rede de atendimento em Santos, São Vicente, Praia Grande, Cubatão e Guarujá. Além de contar com a melhor equipe médica e multiprofissional do litoral paulista. Plano de Saúde Santa Casa de Santos. O melhor atendimento em plano de saúde. 3226-6200. Sintracomos. 76 anos de lutas e conquistas em prol do trabalhador. Um sindicato forte a serviço do trabalhador. Este é o Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias da Construção Civil, Montagem e Manutenção Industrial e do Mobiliário de Santos, Cubatão, Guarujá, São Vicente, Praia Grande, Mongaguá, Itanhaém, Peruíbe e Bertioga. Associe-se ao Sintracomos e faça parte da nossa família. Administração, Presidente Macaé Marcos Braz de Oliveira. Sindicato dos Trabalhadores Municipais de Praia Grande, há mais de 20 anos levando aos seus associados planos de saúde e convênios, assistência odontológica e jurídica, curso de capacitação e outros benefícios, dando aos servidores melhores condições de trabalho e qualidade de vida. Para mais informações, acesse o site www.sindicatopraiagrande.org. Estamos de volta no Ação e Reação, hoje, quinta-feira, dia 17 de novembro. Tempo nublado aqui na Baixada Santista, para você, dona Ana, que está vendo o programa de Curitiba, já mandou pergunta, né? Para vocês que acompanham o programa pelo www.tvcomsantos.com. Lembrando que você pode participar com críticas, sugestões para os nossos convidados ou para o programa pelo 981-598868, né? Hoje com os convidados José Geraldo Barbosa e Heraldo dos Santos. Bom, temos algumas perguntas aqui, né? Primeiro eu vou passar a revista Nossa História aqui, nossos amigos lá de São Vicente, né? Está aqui para o Heraldo, o Zé Geraldo também, né? Nossa História, que foi entregada pelo nosso querido advogado Sidney Costa, né? O Sidney, eu apelidei ele de Sidney Poeta Maguila Costa, Heraldo. Sidney Poeta, porque ele foi o único cara que veio na televisão aqui, falou que foi casado 3 vezes e a culpa é dele dos 3 casamentos. A mulherada ficou... Pô, como o cara é sincero, né, tal. Não sei se ele fez isso no Jabá,
mas ele falou que a culpa dos 3 foi dele, falou ao vivo. E também, ele mandou mais abraço aqui, então, Sidney Poeta. E Maguila, porque ele conseguiu mandar mais abraço que o Gessé. Opa. Ele veio com uma lista de abraço aqui, que era Mônica Bergamo no Santos, era o pessoal do Santos, mas tinha uma lista de uns 30 nomes. Passou o Gessé aqui, né? Então, até a grande satisfação de receber do meu amigo Sidney a revista Nossa História, né? Está aqui que eu escrevo um artigo na página 49 aqui. As prefeituras devem dar melhor tratamento aos cães, né? Então, aqui eu estou explicando algumas coisas que poderiam ser melhoradas e eles também podem complementar também. Vamos falar dos apoiadores? Agora aqui, viu, Oi. Filete? Só Estou falando a sua. Cumprimentando o diretor aqui da revista, que é o nosso querido amigo, o Mário Ribeiro de Paula, né? Mário, parabenizá-lo amigo do S. Lescrec. Pela excelente produção dessa revista aqui. Mário Ribeiro de Paula, o homem dos vinhos, né? Isso. Tem a Thaísa, o Volmer, o doutor Paulo de la Rosa, o doutor Rafael, o doutor Humberto, o professor Filete, assessores de imprensa e câmaras municipais. Está agradecendo aqui o nosso... Tem também o Antônio Munhoz, né? O Antônio Munhoz e o Mário Ribeiro de Paula, revista Nossa História. Muito bem diagramada. Muito obrigado, Sidney, aqui. Desculpa as brincadeiras. Vamos falar dos apoiadores. Nós vamos mandar um abraço para o pessoal da Ozan. www.ozan.com.br. Faça como quase 500 mil pessoas na região. Tem Ozan. Tem uma lista de médicos que você vai ter desconto também. E você, quando mais precisar, a Ozan vai estar junto com você. Maiores informações, 32288000. Fale com uma das suas secretárias. Fale que viu aqui o Ação e Reação, né? Fala que é amigo aqui do Heraldo, Zé Geraldo, do Filete, ou do Sidney Costa, que está aqui nos bastidores, na televisão, e você vai ter um bom desconto. Também mandar um abraço para o Boqueirão Express Grill. Hoje o Sidney Costa vai pagar o almoço lá para o Heraldo, lá no Boqueirão Express Grill. Sidney Costa que frequentava também os programas do Santa Cecília. Boqueirão Express Grill, Rua Lobo Viana 89, ao lado da Unisanta e em frente ao Super Centro Boqueirão. Comidas maravilhosas, sempre das 11 às 16 horas. Rua Lobo Viana 89, ao lado da Unisanta, em frente ao Super Centro Boqueirão. Mandar um abraço para o Nelson, São Paulino, que está contente aí com a melhora do São Paulo, com a goleada que deu no Corinthians, do Heraldo, de 4-0. E também ao Paulo, que é corintiano, está um pouco triste. Ontem o Corinthians empatou no finalzinho, o Figueirense faz o gol, 1-1, né? E vamos levando o Corinthians, que não sei se vai para o G6 não, está meio complicado. Vai para o G6 o Corinthians, Heraldo, esse ano ou não? Acho que vai. E você, Geraldo, vai para o G6 o Corinthians? Ah, não sei não, hein? Ontem ele teve um azar danado, né? Com aquele empate no 47º minuto, com aquele gol ilegal por parte da Figueirense. Mas, Filete, eu queria aproveitar esse espaço que você está dando aqui, queria dar um abraço na minha neta, na Júlia, que hoje faz 13 anos. Como é que é o nome da outra neta? As duas vieram aqui, duas a mais alta, a mais velha. A Júlia. A Júlia. E como é que é o nome da outra? Bruna. Um beijo para Júlia e para Bruna. Então, a Júlia que faz mais um aniversário, hoje 13 anos. Isso, exatamente. Então, a Júlia Barbosa Palomo, meu abraço, e é uma menina muito inteligente e muito educada. Tá certo. Tem várias perguntas aqui. O Alcino, avisa o Heraldo que ele fica melhor nesse programa que no anterior. Seja bem-vindo, Heraldo. É a opinião do Alcino aqui. Tá certo. Um abraço pro Alcino aí. A gente... Filete, você está dando muita risada hoje. É a Silvana do Guarujá, vendo pelo www.tvconsantos.com. É que eu estou contente, a gente tem que fazer o programa contente, né? A gente tem que trabalhar, fazer o programa e esquecer algum problema. É que problema todo mundo tem, né? Mas a gente tem que resolver da melhor maneira possível. Um abraço, Silvana. Bom, você falou que problema todo mundo tem. Lógico. Claro. Nossa, mas a gente tem que entender que a vida é curta. A vida está aqui, é uma dádiva, é um sopro divino. A gente tem que aproveitar os momentos que Deus nos dá para fazer o melhor possível. Entender que a gente não vive aqui único. Nós não somos únicos do planeta. Nós dependemos dos outros. Então a gente é melhor amar, praticar sempre o verbo amar. Exatamente, melhor estar contente, né? Isso. O Rutinaldo Mesquita, parabeniza os participantes da mesa. Quanto às motos, Geraldo, realmente é complicado, pois algumas não respeitam a velocidade e o barulho e a própria vida. Quanto ao lixo, sem nenhum comentário, pois é vergonhoso, pois todos os aspectos, em especial em saúde pública. Em tempo, Heraldo, estou com saudades do programa Painel Regional. Tá vendo? Um falou que está melhor aqui, o Rutinaldo está com saudade do Painel Regional. Entendeu? Nós falamos aqui que ficamos tristes também com o término do programa Painel Regional. O Genival, boa tarde a todos. Por que será que na rua Pedro Correia? Eu vou ler porque isso aqui, o Genival, e deu na TV Tribuna também.
Por que será que na rua Pedro Corrêa tinha máquinas e caçamba fazendo coleta de lixo? Será que mora o Billy ali? José Geraldo. Isso aí falaram, hoje sai na nossa co-irmã Tribuna que na rua do prefeito tá limpa, não tem saco de lixo. É bom morar na rua do prefeito? Não sei, nunca morei. Em São Paulo o pessoal está reclamando que estão fazendo protesto na casa do futuro prefeito, na rua e tal. Aqui será que é bom morar na rua do prefeito? Não sei, não vi, nunca morei na rua do prefeito, não conheço. O fato é o seguinte, viu? Essa história do lixo de São Vicente é uma história que eu ouço isso, acho que já é a terceira administração de São Vicente que tem esse problema do lixo. E é crônico. Ali não é nessa crônico. proporção, né, Zé? Não é assim, né, Zé? Não nessa proporção. Não, né? mas sabe o que Teve é? probleminhas pontuais ali, mas... Não, mas sempre houve problema de entupimento. Ali em São Mas não estava do jeito que está. São Vicente hoje é um lixão a céu aberto. Se você pegar um helicóptero e andar em São Vicente, você vai ver bolsões de lixo em tudo quanto é lado. Por exemplo, aqueles canais, o canal de Catiapuã, aquilo lá é um assinte contra a saúde. Por que São Vicente tem grandes demandas de cidadãos que se dirigem aos pronto-socorros aqui de Santos, ou mesmo da Praia Grande, né, o Irmão Dulce da Praia Grande? Porque conviver com lixo atrai os vetores, rato, barata, e isso leva a doenças. Se você passar agora no Catiapuã, lá, você vai ver que aquilo lá, quando enche, pô, rapaz, e você vê crianças de 2 anos, 3 anos brincando naquelas margens lá. Essas crianças, daqui a 2, 3 dias, vão ter uma doença e vão para o pronto-socorro. É muito mais eficiente, muito mais eficaz resolver esse problema do canal do Catiapuã, por exemplo. Você entendeu o que eu quero dizer? Eu acho que saúde você Mas a verba sumiu. Como é que é? A verba sumiu. Então, Mas o Catiapuã já está mais que 20 sumiu anos. ninguém viu. A administração passada ainda, não era nem o Billy. Então, antes, há 8 anos atrás. Pois é. Não era nem o Billy, Aí sumiu. você pega a proposta dos candidatos a prefeito, Heraldo, é isso que me... Não, eu vou fazer de São Vicente um novo centro administrativo lá na área continental. Eu fiquei pensando, falei, pô, que loucura, meu. Que loucura. A Miriam está parabenizando aqui a TV Com, que não tem medo de falar das outras TVs. Vocês falam da Santa Cecília, da TV Tribuna, isso é muito bacana, é democrático. A Lúcia está brava com vocês, Zé Geraldo. Educação sim, mas educação em 30 anos. Mas as mortes estão aí perturbando meu pai que tem 90 anos. É verdade, tá certa, Lúcia. A Lúcia está brava. Mas não perturba só seu pai com 90 anos, não. Também perturba jovens de 70, 50, 60, 10. 15. Pessoas querem dormir. Tá Né? certo. Mas é questão de educação, sim. É questão do papai ter dado lá umas palmadas na região glútea há 20 anos atrás. Se ele tivesse levado umas palmadas, ele respeitaria o direito do outro ao sossego. Heraldo, a coisa está pegando fogo, né? O Gilmar Mendes discutiu com o Lewandowski, Sérgio Cabral, ex-governador do Rio de Janeiro, aquele que dava presentes para sua mulher, um anel de 800 mil reais. O nosso garotinho também preso, né? Invasão na Câmara lá, Beto Mansur tentou contornar lá, o negócio estava complicado, quiseram tirar o vice lá, o vice da cadeira. Valdir né? Maranhão. Valdir Maranhão, que é veterinário, é professor lá no Maranhão, professor de veterinária. Mas tem o Onix Horizon, que também é veterinário, está representando bem a categoria, né? Tem o Onix Horizon, que é veterinário, para quem não sabe, e o Maranhão também é veterinário, é professor. Então quiseram tirar o Maranhão, que estava comandando lá, né? Então, coisa estranha, Câmara invadida, o Lewandowski brigando com o Gilmar Mendes. Falamos dessa medida extrema aí, desse grupo que invadiu a Câmara dos Deputados. A gente realmente é intolerável esse tipo de coisa, não se pode impor a sua reivindicação, o seu protesto, assim na base do grito, quer dizer, paralisou o trabalho legislativo, né? Uma medida lá extrema de força, realmente não se admite. Agora, o que vem também lá do Supremo Tribunal Federal realmente é uma coisa que causa, né, um certo desagrado na população, porque você olhar assim e ver a Suprema Corte Brasileira, os ministros se digladiando ali... Como é que foi essa briga aí? Como é que foi essa briga? A briga foi porque o Gilmar Mendes pediu vista de um processo sobre a taxação de valores aí de contribuições, não é? Contribuições que... Valor do INSS. Exatamente, né?
E ele já tinha dado, pelo menos, já tinha antecipado o seu voto, mas ele pediu vista, e isso desagradou o Ricardo Lewandowski, que tentou protestar ali, chamando a atenção, inclusive, da ministra, da presidente suprema, Carmen Lúcia, e ela falou, não, mas ele pode. E o Gilmar Mendes falou, olha, o senhor lá no Congresso, no Senado, fez coisa pior, do que foi aquele fatiou a decisão lá do impeachment, né? Quer dizer... A Dilma sai, mas pode ser reeleita. Pois é. Fatiou ou ela sai ou não sai. Não caçou os direitos políticos. O Lewandowski, é? Exatamente. E ali, aí o Gilmar Mendes jogou na cara dele isso. E aí o outro também rebateu, dizendo que nos jornais ele se manifesta e coloca a situação do Supremo, deixa a desejar, enfim. Quer dizer, a Suprema Corte, quando os ministros não se entendem, realmente passa uma descrença, uma desconfiança muito grande na população. Isso é muito grave, não é, Zé Geraldo? Porque aqueles que deveriam ser os guardiães da Constituição, a Suprema Corte de um país, os ministros ficam lá. E isso vem desde o tempo ali do Joaquim Barbosa, né? Aqueles bate-bocas, não é? É feio, né? Isso não pode realmente acontecer. Teve até na gestão... O debate é importante, né? O debate, na gestão anterior, que houve a necessidade até do Marco Aurélio dizer, olha, vamos, né, manter a ritualística do cargo. E foi o Lewandowski com o Joaquim Barbosa. Exatamente. Eu queria falar duas coisas aí. Primeiro, o pleito das pessoas que invadiram ontem o Congresso Nacional, especificamente a Câmara dos Deputados, eles dizendo que queriam a volta dos militares da ditadura. Primeiro, é de uma ignorância atroz, porque na época da ditadura, eles não teriam essa liberdade que eles tiveram ontem. Na época da ditadura, não havia habeas corpus. Você era sacado da sua casa, do convívio com a sua família, colocado num lugar incerto e não sabido. Não havia respeito à pessoa, não havia respeito aos direitos fundamentais do ser humano. Quer dizer, a pessoa que prega a volta da ditadura é um ignorante ou um doente, né? Me desculpe a expressão essa. Ou não conhece a história também, não conhece política. Né? Política a gente tem que estudar também, porque todos nós somos políticos. Políticos não são somente aqueles eleitos. Somos todos nós, no nosso dia a dia, nós fazemos política. E é fundamental que a gente conheça a legislação que permite viver de uma forma civilizada. A democracia, apesar de todos os problemas que ela tem, não tem outro regime melhor do que ela, porque ela permite a pluralidade de ideias, permite a diversidade étnica, a diversidade de pensamentos. E é isso que nós temos que aprender a conviver. Nós temos que aprender a conviver num ambiente ecologicamente equilibrado. O que é isso? É a gente saber que a minha segurança depende da segurança do Heraldo, da segurança do Filete, da segurança das pessoas que estão em torno de nós. Nós nos dependemos um dos outros, porque nós habitamos o mesmo locus comum que é o planeta Terra. Nós temos que aprender a conviver com todos os seres vivos que existem no planeta Terra, inclusive com as bactérias, inclusive com os animais vertebrados, invertebrados, com os animais selvagens. É fundamental essa convivência, porque essa é a nossa casa comum. Daí o termo ecologia, que foi criado por Alexander von Humboldt. Isso é um aspecto. Então, esse pessoal que invadiu é de uma ignorância atroz, tem que responder processo sim, ser indiciado, responder processo e pegar as penalidades que devem ser aplicadas. Quanto ao quiprocó existido entre o Lewandowski e o Gilmar Mendes, é lamentável, sob qualquer aspecto se queira examinar. Primeiro, é a Corte Suprema do país. Então, nós, profissionais do direito, que nós temos os nossos pleitos lá, a gente entende, pressupõe que vão ser examinados de uma forma serena, uma forma técnica, né? Que todas as arguições de inconstitucionalidade ou de constitucionalidade em sede de recurso extraordinário possam ser apreciados com ponderação, com equilíbrio, à luz da lei. O que se viu lá? Uma briga, desculpe o termo, de moleques. Não é? É aquela briga que eu via no Morro do Pacheco entre duas facções do Pacheco Futebol Clube e contra o Pacheco Futebol Clube. O João de Saboa, eles pediram intervenção militar, Zé Geraldo, não ditadura militar. Esse discurso está sendo clareado com ideias do povo. Esse pessoal da esquerda roubou muito.
A esquerda usou e abusou das instituições. João Oliveira do Saboó. Mas a direita também rouba muito também. Não é só a esquerda não que rouba. A direita também roubou muito. Muito, muito, muito. Não é? Basta ver o estado do Rio de Janeiro, hoje Exatamente, com a prisão a direita. do Sérgio Cabral. Quer dizer, o Sérgio estado Cabral. está literalmente quebrado, já houve a necessidade... Mas Sérgio Cabral não era amigo da Dilma, né? Do Lula, Não, né? Não era direita, né? Não. A corrupção não tem ideologia. Peraí. Mas ele não é direita, né? Era sim, direita. Direita, sim. Claro, Direita, Sérgio Cabral? Direita, sim, senhor. Puxa saco. Direita, sim, senhor. Puxa saco da ditadura, Sérgio Cabral. Era, né? Direita, sim, senhor. Claro, puxa saco. Cara, deixa eu deixar bem claro. A corrupção não tem partido político. Claro que o PT é incompetente sob o ponto de vista administrativo. Mas não só foi o PT que roubou, Mas né? todos os partidos. Tu tem dúvida disso? Sérgio Cabral é PMDB, né? PMDB? Porra, mas é a mesma coisa, cara. Ou você acha que é uma prerrogativa do PT? Não, PT, PSDB, PMDB, até na rede tem. Quer dizer, esse negócio não tem uma ideologia política. Aliás, falta no Brasil, o Heraldo, não sei se é da minha época, nós tínhamos comícios quando tinha eleição, vinha o Jânio Quadros, o Ademar de Barros, o General Lott, discursar na Praça da República. Você é dessa época, Heraldo? Um pouquinho depois. Mas vinha, o cara falava. Hoje nós não temos nem orador, nós temos caras que não sabem nem se Nós não pode mais fazer comício. Não, pode fazer comício, pode sim. Mas não pode, sabe por quê? Pode ter showmício, né? Showmício. O cara que foi o cara paga 200 mil para artista levar Paula Fernandes, Paulo Marrone, Lulu Santos. Que isso, cara? Quem fazer era o Beto Mansur, aí eu quero ver você lotar a Praça Mauá ou a Praça da República. Olha, o Jânio vai falar, o General Lott vai falar. Carlos Lacerda. Vai lá. O Antônio Feliciano da Silva, Ezequiel Feliciano da Silva. Vai lá. Não tem mais, cara. Não tem mais. Hoje, um bom orador que tem início, meio e fim, você fica na televisão e fala, o que esse cara quer falar? Agora... Fala, não entende nada. A Silvana está falando aqui. Tínhamos que fazer como o Darcy Ribeiro falou, construir escola para não construir presídios. Sim, exatamente. Nota 10, ela lembrou bem. A Silvana do Guarujá aqui novamente ligando Darcy aqui. Ribeiro falou isso, o grande antropólogo Darcy Ribeiro falou assim, olha, isso ele falou há 20 anos Se não construir atrás. colégio, não vai ter dinheiro para construir presídio. Se não investir agora em educação, vocês daqui a 20 anos não vai ter dinheiro para construir mais presídios. Falou certo. A ministra Carmen Lúcia, semana passada, mencionou isso, né? É uma coisa de muito errado, né? Se gasta mais de R$2.000 mês por um preso e R$2.000 anos por um aluno na escola, tem muita coisa errada. R$2.200, R$2.400 com aluno na escola e R$2.000 por ano. E R$2.200 com presidiário por mês. Olha, Filete, vou dizer uma coisa. Eu tenho pena quando eu vejo um casal com um filho de 3 anos querendo uma creche, um lugar para colocar o filho, para ele poder trabalhar, vai para Cubatão ou para o Porto, e a esposa vai trabalhar como doméstica numa dessas casas aí de família. Coloca naquilo que se diz creche. Cara, creche particular que eu conheci uma vez, aquilo não é creche coisa nenhuma, é um armazém de crianças. Mas eu vi ter umas creches da prefeitura. Tem boa, da prefeitura isso é excelente. Não. Eu estava organizado. Isso que eu falei, estou falando privada. Mas tem creche privada boa também, né? Que é caro, né, Zé Geraldo? Todas as creches privadas são ruins, Zé Geraldo? Pelo amor de Deus. Existia aqui em Santos, em 1953, foi inaugurado o Parque Infantil Maria Patrícia. Tá? Funcionava como uma creche. Você entrava 8 horas, saía 5h30, 6 horas. Tinha campo de futebol, piscina, horta comunitária, quadra de basquete, quadra de handebol. Tinha médico dentista, tinha almoço. Isso era outra época, né, Zé? Não, peraí. Não é outra época, mas tem que voltar àquela época, porque deu certo. Aquilo lá permitiu várias crianças daquela época se formaram. Hoje são médicos, engenheiros, advogados, são chefes de turno na cozinha. Não, o ideal seria investir em educação, né? São bombeiros, são policiais, são auditores da Receita, de lá do bairro Chinês, de lá do Morro Pacheco. É só da educação que sai, né? É isso que eu quero dizer. Garotinho e Sérgio Cabral presos. Eu acho que tem que endurecer mesmo com essa gente, porque o estado do Rio de Janeiro quebrado, falido, já houve um aporte de recursos aí do governo federal, sem dinheiro para pagar o funcionalismo.
O governador Pezão lá enfrentando um problema seríssimo e agora não vai conseguir convencer mais ninguém de tirar dinheiro do servidor público, porque ele também integrava a equipe, ele era vice-governador. Ele vai dizer o quê? Que não sabia? Ora, se disser que não sabia, vai pecar pela omissão. Não, e se disser que sabia... Geraldo, eu concordo de jeito nenhum com o que você falou, só discordo de uma coisa. Não é endurecer, não, é aplicar a lei. Ah, sim, quando a gente fala aplicar a lei ou endurecer, não, a lei está aí para ser cumprida. O cara fez sacanagem, cometeu uma ilicitude, ele tem que responder. Não. E as pessoas falam assim, para cadeia. Eu acho que às vezes não é nem necessário cadeia. Vai ter que pagar aquilo que roubou do Estado, que roubou do povo. Tem que devolver o dinheiro. Que roubou das escolas, da merenda, matou gente, né? Matou gente na saúde. Do salário do servidor, daquele servidor. Imagine lá na Penha, morando lá no morro, na Penha, lá no Rio de Janeiro, naquela zona lá, onde tem a igreja. Um aposentado da polícia do Rio de Janeiro. O cara com 75 anos. O cara vive daquela aposentadoria. O sujeito tem problema cardíaco, tem um ABC, etc. O cara vive a míngua. E não recebe ordenado de aposentadoria, o benefício da aposentadoria. Como é que o sujeito vai sobreviver, cara? O governador vem a ter a petulância de dizer que não vai pagar os caras. E aí ele não corta os privilégios que existem no Rio de Janeiro? No Judiciário do Rio, na Assembleia do Rio. Todo mundo com carro. Não é só carro, não. Motorista. Eles pegaram lá funcionário da Assembleia do Rio que ganha 90 pau por mês. Pô, o Judiciário tem desembargador no Rio de Janeiro que ganha 80, 50 pau. 600 mil reais. 600 mil reais, olha. Quem ganha 600 mil? O juiz aí, o desembargador. Mas por quê? Ele pegou... São esses penduricários aí o judiciário vem querer moralizar. Não dá pra moralizar. Não dá, como o cara tem auxílio... Não dá pra convencer. Auxílio paletó, auxílio moradia, auxílio escola, enfim. O que é isso, cara? Mas são todos? Não são todos, né? Não estou dizendo que são todos. Mas alguns... Mas tem brecha para isso. Vai tirar do pobre que ganha lá um salário? E tira o cara que ganha, vamos supor, R$1.500. E a cúpula nos tribunais de justiça do Estado, dos tribunais regionais, fica incomodado quando se fala esse tipo de coisa. Lá atrás, Geraldo, você lembra muito bem disso, quando o Antônio Carlos Magalhães, vivo, e falava assim, é preciso abrir a caixa preta do judiciário, muita gente foi contra ele. Mas olha... Vai mexer nesse vespeiro para ver. Moraliza lá por dentro primeiro, para depois partir para outros setores. Uma coisa que me intriga muito, previdência complementar privada. Quando ela funcionava com toda a administração do INSS, não era privada, funcionava bem. Abriu para os bancos explorar, cara, eles fizeram uma lei 109/de 2001, criaram a tal de artigo 17, parágrafo único, que ferrou todo mundo, do aposentado, aquele cara que entrou no Portos, ou entrou na Fenco, ou entrou na Petros, de acordo com o primeiro, contrato de adesão do benefício, que é o regulamento. Pô, os caras conseguiram modificar, não tem mais, sabe, respeito ao contrato de adesão, não tem mais nada. Isso aí é loucura, está contrariando o quê? A introdução do Código Civil, tá? E está contrariando, se me falha a memória, o artigo 5º, inciso 36 da Constituição. Quer dizer, onde está o direito adquirido, onde está a coisa julgada, onde que está isso? Isso está ocorrendo em Brasília, e só sacanagem em cima de sacanagem contra o povão, cara. Não, mas aí foi a culpa dos gestores que negociaram essas carteiras com os bancos privados. Sim, aí tem uma porque eram administradas pelos próprios fundos. Sem dúvida. O Portos, pelos portuários. O do Banco do Brasil. Sem dúvida. A Caixa Econômica Federal. Caixa Econômica, dos petroleiros, Petros. Correios. Por quê? Agora... E meteram a mão no dinheiro, né? E viraram realmente... instrumentos de lavagem de dinheiro. Tanto que boa parte da atenção da Lava Jato é exatamente nesses fundos de pensão. Sem dúvida. Mas veja, e sempre a dano do povão. É isso que eu fico... Sabe, quando eu começo a ler e estudar, veja isso aí, mas é muita sacanagem. Mas por que quebraram todos esses institutos, IAPI, IAPTEC, todos eles?
eram superavitários. Sim. Mas a roubalheira foi tanta. Tanta gente lá dentro roubando. Exatamente. Né? Heraldo, o Alcino está brincando com você, não faz isso. O Heraldo está brincando. Bela contratação, Heraldo. Fale para ele que ele está com a cara do Trump, só falta a cabeleira. Opa, brincadeira. Só cabelo de amarelo, né? O dinheiro, ele tem a metade do dinheiro, só falta cabelo. Chego lá. Pergunte ao Heraldo se o problema não foi do lixo, falando sobre lixo, pergunte ao Heraldo se o problema não foi que monopolizaram apenas uma empresa na coleta do lixo da Baixada. E agora tudo fica na mão dela. É o Alcino, telespectador da TV Com. Mas São Vicente parece que não é essa empresa. São Vicente? São Vicente não é. Mas já foi, né? Já foi, Agora não é mais. Mas, Alcino, é uma questão essas empresas são contratadas por licitação. Terracom. O serviço havia sido suspenso no dia 10 de novembro pela Terracom, a empresa responsável pela falta de pagamento. A Terracom afirmou que as dívidas de São Vicente ultrapassam 8 milhões. A coleta de lixo, entulho e varrição não havia sido totalmente interrompida na cidade. A Terracom afirma que 30% ainda trabalha. Eu fiz um pequeno equívoco. Na verdade, quando o Bilha assumiu, não era a Terracom, a Terracom foi contratada para fazer o serviço. Era outra empresa. Era outra empresa. Exatamente. Com o Tércio Garcia era outra, agora é Terracom. Exatamente. Então, o problema é esse, segundo o Alcino? Acho que não, né? Não, se for assim, nós vamos ter que tirar também essa Piracicabana aí, que hoje é BR Mobilidade. Se a empresa se teve um contrato e você pagar a empresa, ela faz agora. A questão, Alcino, caberia, sabe o quê também? Aos vereadores fiscalizar esses contratos. Isso. Eu não vejo ninguém fiscalizando nada. Né? São Vicente, a cidade está sendo sepultada pelo lixo e você não viu uma voz de vereador se levantando. Quer dizer, então, para que serve o legislativo? É para ficar de joelho para o executivo? Não. Tem que fiscalizar. A função, uma das principais funções do legislativo é exatamente a fiscalização, coisa que falta na maioria das cidades brasileiras. A Sônia, vocês não vão falar do absurdo que foi na segunda-feira? Eu com meu marido saí de São Paulo 4 horas e cheguei às 9 em Santos. Eles fizeram uma operação subida, ninguém estava subindo e tive que descer pela Anchieta. Demorei mais que 4 horas e meia para descer. Então, Zé Geraldo, questão da Ecovias, que na segunda-feira implantou, na segunda, que era um dia útil, era uma emenda de feriado, né? Na segunda-feira fez o 6x2 e mandou todo mundo descer pela Anchieta. É verdade. Isso aí... Ela está reclamando, a Sônia da Ponta da Praia, dizendo que a imigrante só funciona para Paulista, que é um absurdo, demorou quase 5 horas para descer na segunda-feira. O morador fica ilhado, realmente. Fica ilhado. Agora eu pergunto para vocês... E que não tinha ninguém subindo para imigrantes. Agora eu pergunto, e por que a sociedade não bate o pé e faz com que seja reativado o mais rapidamente possível a modalidade ferroviária? Porque, imagine vocês, por hipótese, hipoteticamente, que caia um desses viadutos da Imigrantes ou da Anchieta. Pelo amor de Deus, Geraldo. Não, claro que é. Como é que nós... Mas quem lida com transporte, você tem que ter alternativas, cara. Lógico. Você tem que ter o plano B. Como é que pode... Todo o sistema ligação litoral com o Planalto está ligado a quê? Ao sistema Anchieta Imigrantes. Quando nós temos 2 vias férreas, tá? A antiga Sorocabana e a antiga Santos Jundiaí, que poderiam transportar passageiros. Mas desmantelar esse setor todo vai ficar muito caro para colocar. Que nada, rapaz. Equipamento tem. Olha o VLT aí, mais de 20 anos. E não tá nada, tá feio. Nós tínhamos ferrovia, nós tínhamos aeroporto e não temos nada disso. Tínhamos bonde. Nós regredimos, né? Nós tínhamos até a navegação de cabotagem, Zé Geraldo. Eu sei disso, tinha um Rosa da Fonseca. Então. Eu fui a Portugal agora, sabe quantos quilômetros tem em Lisboa dos elétricos lá dos bondes? Que são bem piores daqueles que nós tínhamos aqui? Cara, tem mais de 100 quilômetros em Lisboa de elétrico. A Valéria da Praia Grande mandando um abraço para todos. O Paulo Roberto Bonavides, jurídico da Câmara de Santos. Não, São Paulino Santista. São Paulino, tal. E nós temos que encerrar. Obrigado, Heraldo, por ter vindo ao programa. Retorne aqui sempre à TV Com. É um motivo de felicidade. Um abraço para a Noemi Francesca de Macedo, grande jornalista, minha primeira assessora de imprensa lá pelo Santa Cecília. Eu que agradeço, Filete. Participar de programas como esse realmente é muito importante. E, parafraseando nosso amigo Sidney Costa, são programas que despertam as consciências para as questões de cidadania. Grande Sidney Costa, eu brinco com ele, mas eu gosto muito dele. Zé Geraldo, foi um prazer você estar aqui no programa, você que veio de Portugal. Muito obrigado pela oportunidade e esperamos contar novamente aqui para a gente bater papo com pessoas inteligentes, pessoas que se preocupam com a nossa cidade.
Boa tarde a todos, boa noite para quem vê a reprise, bom dia para quem vê a segunda reprise. Fique com Deus e com a nossa extensa programação. Muito obrigado.